eu acabei fazendo no segundo ano do técnico em Química, eu fiz o Enem novamente, e eu acabei passando pelo Enem, pelo ProUni, para Medicina. E nessa mesma fase, eu tinha passado para um outro processo seletivo concorrido para uma refinaria no Rio Grande do Sul, que seria assim, o topo da carreira de técnico em Química. Então, mesmo? eu estava super feliz e estava assim, naquela... Será que eu não vou conseguir nunca passar em Medicina? E aí, acabou passando em tudo ao mesmo tempo. Aí, obviamente, né, meu objetivo continuou sendo Medicina. Eu não consegui fazer cursinho para Medicina, eu fiz 2 meses, que eu tive uma bolsa, né, no terceiro ano. E estudei em escola particular, no ensino médio com bolsa também, né? Então, assim, com certeza isso me ajudou a passar. Sim. E aí eu tinha os materiais da escola, né? E poucos materiais do cursinho pré-vestibular. Eu não tinha computador naquela época. Nossa, que situação, hein? Então, eu dependia dos colegas para fazer trabalho de escola e tudo, para fazer resumo. Então, assim, é algo para mostrar que a dificuldade, ela não te define. Tu pode conseguir... realmente, com o pouco que tu tem, fazer muito. Então, assim, eu tinha livros que não eram os mais atualizados, eu tinha as condições ali que eu podia, né, e muita vontade. Então, eu continuei, mesmo fazendo técnico em Química, eu continuei estudando sozinha durante 1 ano. E foi quando eu senti assim, bom, pelo menos... Se nada der certo, eu não viro hippie, eu viro técnico em Química. E aí parece que no momento que eu relaxei um pouco, veio um pouquinho de maturidade, mas ainda com 18 anos, né? Aí eu acabei passando para Medicina. Olha que beleza, bacana, hein? Então, na verdade, como você falou aqui, você teve uma infância, uma juventude difícil, né? Você não tinha condições de repente, pagar uma faculdade de medicina de 12 mil reais. Você não tinha. Então, você falou assim, ou eu vou atrás, ou não tenho o que fazer. Porque, assim, eu achei interessante. Você começou a fazer técnico em Química. É um curso. Tá? Isso. É um curso técnico em Química. Você passou para a refinaria que você falou, né? Petrobras, Para Petrobras. Qual que é a sua cidade mesmo? Desculpa. Torres. Rio Grande do Sul. Gente, ó, vocês aí, ó, um abraço pro pessoal de Torres. Se você que tá assistindo for de Torres aqui, ó, uma doutora aqui de Torres, hein? Tá aí, conterrânea aqui com a gente. E você depois foi para Paraná, Santa Catarina? O curso técnico em Química era em Porto Alegre. Tá. Então, eu queria terminar o ensino médio, eu queria sair da minha cidade de qualquer jeito. Desculpem aí, torrenses, mas eu queria sair de Torres, era o meu primeiro objetivo. Porque eu sabia que existia uma grande chance de se acomodar, de acontecer muitas coisas na vida que fogem do que a gente quer, às vezes. E eu disse, não, eu quero sair logo. Então, assim, terminou o terceiro ano, eu já estava com a mala pronta para ir para Porto Alegre. Aí eu fiquei 2 anos lá. E aí, quando eu passei na faculdade, eu passei em Tubarão, em Santa Catarina, uma cidade que eu nunca nem tinha passado, porque minha família é sempre muito pobre, a gente não ia nem para praias em Santa Catarina, então nem Florianópolis eu conhecia, né, naquela época. É mesmo? Então, eu fui para Tubarão, não conhecia a cidade, então fui lá encarar de novo outro desafio de mudança, né, e aí mergulhei naqueles 6 anos da medicina, que é o que a gente esquece o que está existindo no mundo, esquece política, esquece qualquer coisa. Você fica numa bolha, né? Fica numa bolha. Você fica numa bolha. Fica numa bolha. O curso é puxado, Caroline? Medicina é puxado. É puxado mesmo? É puxado. Aquilo lá que o pessoal fala. É difícil entrar e mais difícil sair? Quando chega na primeira prova de anatomia, eu lembro que eu pensei assim, o que eu estava pensando que o vestibular era difícil? Olha que quantidade de coisa que tem para estudar e muitas apostilas. E eu sempre fui muito dedicada. Então, eu fui aquela aluna que eu não estava preocupada em decorar o slide, eu estava preocupada sempre em aprender. Então, eu pegava os livros, eu lia tudo, e às vezes eu não ia tão bem assim na prova, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Então, eu nunca me preocupei em mostrar para os outros. Então, sempre tem aquela competição, desde a época do vestibular, né? A competição entre o pessoal que está querendo fazer a prova ou na hora da prova ali da faculdade, junto aqueles grupinhos, todo mundo nervoso. Eu botava meu fone de ouvido, ficava na minha, não queria saber de nada, né? Então, era o meu jeito, assim, de me concentrar, né? Então, não entrar no nervosismo de ninguém, assim. E você até falou pra gente aqui nos bastidores que
só para o pessoal saber, que medicina normalmente é um curso do pessoal que tem mais poder aquisitivo, né? E que você até se sentia mal assim, quando você estava no meio dos colegas, que você não tinha grana, né? Como que era essa situação para você? Tive que fazer o curso, estudar muito, balada não tinha, né? Então eu não ia ir para gastar dinheiro que eu não tinha, né, em festa. Então, eu era muito consciente disso, não ia dar nenhum trabalho para os meus pais. Então, eu já tinha a bolsa do ProUni, então, ainda bem, não pagava a faculdade. E tinha uma ajuda de custo, porque na época era 300, 400 reais. Pegava a bolsa de iniciação científica, né? E a minha mãe ia me ajudando do jeito que dava ali, mas, assim, sempre muito difícil. Então, foi uma época que eu tive que ter restrições. Então, intermédio, nunca fui, as festas da medicina famosas, não fui. Mas eu sabia que eu precisava daquilo naquele momento. Assim. Então, é realmente uma resignação que a gente tem. Então, se tem um objetivo, quer passar em um concurso público, e o meu objetivo era, na época, né, dar uma vida melhor para minha família. A medicina, para mim, era o caminho que eu enxerguei, é medicina, amo isso, eu quero vestir essa camisa. Cheguei até a ver possibilidades de ir para fora do país fazer medicina. Então, assim, o que eu pudesse fazer, eu iria fazer. Né? Mas ainda bem que eu passei. Queria muito e eu enxerguei só aquilo. Tanto que, na hora que eu saí, estava chegando no fim da faculdade, eu comecei a pensar, tá, mas e agora, né? A hora que acabar isso? Porque eu queria tanto estar aqui, eu me dediquei em cada matéria, tudo que eu passava... Cardiologia, quero ser cardiologista. Gastro, quero ser gastro. Eu entrei querendo neurocirurgia, mas isso no início eu já... Meu Deus do céu. Já fui tirando, né, do jogo. Aí, durante muito tempo, quis pediatria. Aí depois as coisas foram mudando, pensando um pouco em qualidade de vida, porque o amadurecimento começou a vir, né? Sim, sim. Então pensei, não, eu quero uma vida um pouco mais tranquila, talvez tenha um consultório. Mas eu sempre com aquele meu pezinho em UTI, em emergência, em cirurgia do trauma, era o que eu gostava. Sim. Então comecei a pensar em fazer anestesiologia, aí começa a vir a cabeça de outros concursos públicos que são os de residência médica, que são concursos bastante concorridos, porque pensa, o pessoal já passou lá na peneira do vestibular, aí vamos lá para a residência. Você está concorrendo, né? só com